Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança, com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou Felipe Urbano. Aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura, sempre com uma boa conversa. Eu sou a Tânia Savagé e o nosso tema hoje é Ventos do Norte, com Macaulay Souza. O único brasileiro na lista Greenpeace 30 Under 30, vamos falar em português? Com base numa pesquisa global por líderes emergentes em setores que estão moldando a próxima geração de negócios sustentáveis. É um prazer enorme te receber aqui, Macaulay. Ele é um engenheiro agrônomo, CEO da Unisafra, vice-presidente do Conselho da Associação do Polo Digital de Manaus, membro da rede Global Shapers Manaus, vinculada ao Fórum Econômico Mundial, palestrante de eventos como o nosso querido Hacktown, e tem levado uma nova perspectiva sobre a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Macaulay, você é, como eu e o Felipe, um brasileiro. Só que aqui tem uma carioca, tem um paulista, tem um amazonense, ou, fiz meu dever de casa, um manicoreense. Tá certo? E eu imagino que pouca gente deve ter uma visão mais próxima da realidade sobre essa identidade amazônica. Queria começar falando um pouco sobre isso. Como que é essa identidade? Só fazendo um adendo, apesar de eu ter nascido em Manicoré, eu me considero borbense, que é umas cidades rio abaixo. Mas só para deixar claro que eu gosto de falar de onde eu vim. Em relação à questão dessa identidade, o que acontece? Eu só vim me dar conta dessa questão identitária quando eu comecei a sair do Amazonas. Foi em um evento em São Paulo, num programa, né, de uma empresa grande, que a gente tinha sido selecionado, e aí em determinado momento as pessoas falaram, vamos tirar uma foto só com os negros. E aí eu olhei assim para minha pele, né? Porque aqui a gente não tem muito essa questão. E aí eu olhei para um lado, pessoas muito, muito negras, e para o outro lado, pessoas brancas. E aí eu falei, branco eu não sou. E negro, eu talvez acho que eu sou, mas eu nunca veio isso para mim. Só que naquele momento eu fiquei tão em transe assim, que eu olhei para trás, eu vi um sofá e me afundei naquele sofá. E aí eu fiquei olhando aquela cena. Foi a partir daí que isso foi em 2019, março de 2019, por aí. E isso foi um start para entender o que era a minha identidade, qual era a minha identidade. E quando eu retornei para cá, para o Amazonas, veio todo um diálogo que eu comecei a fazer com amigos meus, tanto que hoje eu resido em Manaus, né? Tanto da cidade de Manaus quanto no interior. E na verdade é que eu percebi que realmente a gente tem uma dificuldade muito grande com nossas questões identitárias aqui. E aí foi a partir daí que eu comecei a estudar e emergir mais nesse assunto, até chegar ao ponto do que a gente chama de identidade cabocla, né? Que na verdade não tem nada constituído em relação a isso. É um processo que está sendo debatido, construído. Mas por que é importante isso? Porque quando eu estive em São Paulo, eu vi que os negros, as pessoas, a gente preta, eu sou preto também, né? Mas lá eles conseguem se organizar em coletivos e a partir desses coletivos alcançar pautas, discutir pautas de inclusão e etc. E aqui na nossa região a gente tem uma Amazônia, só que dentro dessa Amazônia existem várias outras Amazônias. Ela não é uma Amazônia só. E aí, quando a gente tem uma identidade, a gente consegue, primeiro, ter uma identidade para se identificar como ser humano ali naquele grupo, como brasileiro, mas aquele subgrupo ali dentro do Brasil. E a partir disso, a gente legislar sobre. Por quê? Porque a gente vive à margem. Existe uma Amazônia invisível que as pessoas não veem. Aqui
geralmente quando as pessoas olham para o norte, pensam logo na questão indígena. Ok, é muito importante, mas além da população indígena, existe uma população que não tem CPF, que não tem RG e que não tem benefício nenhum e não recebe benefício de nada, entendeu? Então, tipo, quando todo esse contexto me pegou, eu falei, alguém tem que estar falando sobre isso. E na verdade aqui existem muito poucas pessoas falando sobre. E hoje, para onde eu vou, eu falo sobre esse assunto para qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, até mesmo vocês, se for fazer algo na Amazônia, levar isso em consideração. As pessoas que moram aqui, residem e desenvolvem ações para a Amazônia, levarem isso em consideração. E é um processo que a gente ainda está construindo, assim, ainda é um processo que ainda tem que ser muito debatido, mas que a gente tem que ressignificar. Até porque o caboclo amazônida, que é aquela mistura do branco com o índio e com o preto também, e esse termo ele foi criado de forma pejorativa, mas eu não vejo problema em a gente ressignificar, sabe? Macaulay, é muito precioso te escutar. Fiquei pensando várias coisas enquanto eu te escutava, mas uma me chamou a atenção. Você usou como primeira fala uma correção identitária e depois discorreu sobre a identidade com uma qualidade de argumentação de quem investigou o assunto sobre si mesmo. E aí me surgiu uma curiosidade. É só para dar um pouco de contexto, que me lembra muito, tem um braço da psicologia que eu gosto muito, que é o psicodrama. E o Carlos que fez o psicodrama com a Moreno, ele foi investigar um pouco como compõem essas matrizes identitárias nossas. E uma das premissas que ele assumiu está no filósofo que é o Martin Buber, que escreveu o Eu e o Tu. Então o que ele vai dizer? Cara, a gente só sabe quem a gente é quando a gente está em relação. A hora que eu escutei você dizendo que você foi tomar contato com a sua identidade quando caiu numa relação com São Paulo, me veio essa curiosidade. Quando você tomou contato com esse espaço de interação com São Paulo, do caboclo amazônico, se relacionando com o paulista, e você pensou sobre sua própria identidade, o que você descobriu de potência? Você falou assim, isso aqui é meu. Essa construção singular é minha e característica do que construí. Eu não encontrei isso em outro lugar. O que você chegou à conclusão sobre você? Ultimamente, eu venho numa jornada de aprendizado espiritual, né? E eu acho que a gente aqui do Norte tem uma vivência e o ser humano ele é fruto das suas experiências. Se a gente é fruto das nossas experiências, o que a gente vive aqui, no contexto espiritual e no contexto social, econômico, demográfico, é muito diferente das pessoas de outras regiões. As pessoas não conseguem compreender a dimensão do que é morar na Amazônia. Não só apenas na cidade, numa cidade grande como Manaus, mas indo além, numa cidade do interior de 30 mil habitantes, indo além, numa comunidade daquele interior, onde só tem a família daquelas pessoas, no máximo 50, 100, 300 pessoas. As pessoas não têm essa dimensão do quão fortes são essas relações. De eu chegar em qualquer interior aqui do estado do Amazonas e querer tomar um açaí, pedir um açaí, a pessoa deixar eu entrar na casa dela sem ela me conhecer. Essa relação a gente dificilmente vê em outras regiões. Eu tive a oportunidade de visitar alguns agricultores em São Paulo e, assim, foi um choque muito grande, porque eu visitei um agricultor que quando eu falei, sou do norte, ele falou, então tu é índio lá do norte. Eu tava nesse processo de descoberta de identificação, né? E aí eu fiquei meio assim, sem conseguir reagir, assim, sem saber o que responder, porque isso nunca tinha me acontecido. A gente sabia que acontecia pelas redes sociais, etc., mas quando eu vivenciei, eu falei, cara, eu queria poder falar, não, eu sou índio, só que, tipo, eu não tenho carteira de índio, tipo, eu não vim de uma comunidade indígena. E se eu não sou índio, mas sou do norte, eu não sou branco e não sou preto, o que eu sou, sabe?
E aí, eu acho que, resumindo, a vivência, a experiência que a gente tem aqui na nossa região é o que nos torna, singular. Assim como outras pessoas de outras regiões têm suas singularidades. E eu acho que o barato disso tudo é como que a gente consegue transmitir essa informação para os outros, sabe? Como a Camila, que ajuda na organização lá do Hacktal, ela sempre me fala, Macaulay, tu tem uma capacidade, tu tem um poder de estar transmitindo esse conhecimento da tua região, só que tu desconhece isso. E aí a gente desconhece por quê? Porque os acessos que a gente tem são muito poucos. Então os acessos que eu estou tendo hoje na vida adulta, eu não tive quando criança. E aí as perspectivas são diferentes, sabe? A experiência que eu tive quando criança é diferente de uma experiência de uma pessoa de outras regiões, por mais que ela more no interior. Só que aí, quando a gente não tem uma amplitude de possibilidades, a gente resume as nossas ações a chegar no ponto de, apesar do momento que eu estou começando a ter um destaque, eu me questionar se realmente esse destaque faz sentido, sabe? Então, é isso. Pegando a deixa que você falou da Camila, uma pessoa que, ao conversar com você, viu em você uma característica que você talvez nem tenha percebido, né? E como é bom a gente se ver nesse espelho. Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre uma conversa que a gente já teve aqui algumas vezes, que é sobre propósito, sobre vocação, sobre isso que também é uma singularidade, né? E pensando no ambiente que você vive, né? Que você é feito desse ambiente. Eu achei tão bonito você falando, eu quero falar que eu me sinto mais parte de uma cidade um rio abaixo, né? E isso já fala tão diferente, né? Como é que foi para você essa questão de propósito, de sentir que você tinha um papel, né? Que você se interessou por inovação e tecnologia, né? Nesse lugar que a gente desconhece. Como é que você sente isso, né? O que é esse despertar para você da tecnologia, da inovação e juntar com o mundo dos alimentos, né, do norte? Então, na verdade, primeiro, assim, contextualizando um pouco da minha história. Por que eu vim para Manaus? Eu queria muito, quando criança, vir para Manaus. O único jeito de eu vir, os meus pais deixarem eu vir para a cidade grande, seria o quê? Seria eu passar num colégio técnico. Então, o que eu fiz? Eu estudei, mas estudei muito. Eu tinha o quê? 12 anos. Desde os 11, 12 anos, eu estudava, que era para fazer o mini vestibular, que era para entrar no que hoje chamam de Instituto Federal. E eu queria vir aqui para a cidade, porque eu queria estudar, eu queria viver na cidade grande, queria ver como que era aqui. Então, esse foi o meu contexto. O que eu fiz? Eu estudei e vim para Manaus. Quando eu vim para estudar numa escola que é um colégio agrícola. E aí eu já fui me envolvendo com esse setor. E aí eu tinha muitas aulas com professores doutores, e na minha cabeça eu queria ser doutor, porque doutor poderia me dar estabilidade, etc. Só que quando eu entrei na graduação de agronomia, e eu me deparei com a pesquisa, eu senti que ainda faltava alguma coisa. E aí foi quando eu comecei, por conta própria, a procurar eventos de inovação. E aí, a partir daí, eu entrei num processo de aprendizado. A gente, como ser humano, acho que o nosso lance de ter uma missão, um propósito, tem até aquele filme que foi lançado agora da Disney, né, chamado Soul, onde ele fala que, tipo, as pessoas não necessariamente precisam ter uma missão gigante. O que acontece é que ao longo do nosso processo de vida, esse propósito, essas missões, elas vão evoluindo, elas vão se modificando. O que acontece, que eu visualizo que eu hoje, como indivíduo, a minha missão é estar levando o conhecimento, levando a realidade da Amazônia para os espaços que eu estou conseguindo conquistar, que eu estou conseguindo abrir. E o que isso significa? Uma vez que a gente conquista, eu como caboclo, como amazônida, conquista um determinado espaço, eu abro a rua, eu abro a mata para as pessoas,
para outros jovens que nem eu que estão vindo, sabe? Então, eu acho que a questão é justamente essa. E a partir do momento em que tu tira todo aquele contexto de estar na mata, mas tá levando, tá desenvolvendo tecnologia, na realidade que a gente tem aqui, desenvolvendo tecnologia para resolver soluções, problemas da nossa região, que esses mesmos problemas podem ter em outras regiões e a gente está levando a nossa tecnologia para outras regiões, é a gente mostrando que se a gente tiver recursos, se a gente tiver possibilidades, se a gente tiver acesso suficiente, qualquer pessoa aqui do norte pode conseguir desenvolver coisas como qualquer outra pessoa de outra região. E o que falta para a gente é isso. E lembrando que acesso não está relacionado apenas à questão, vamos levar a internet para o interior. Todo final de ano eu vou visitar meus pais lá em Borba. E o que acontece? Fui visitar alguns produtores, alguma galera que a gente conhece que no campo, né? E aí eu visitei algumas casas de alguns colegas que aquele banheiro que a gente, deixa eu tentar contextualizar para vocês. Tem um banheiro que é só um telhado e uma tábua e uma fossa embaixo, que não tem vaso sanitário, não tem nada. Mas nessa mesma propriedade tinha um ponto de sinal de telefone onde o pessoal ia lá com o smartphone e acessava a internet. Para vocês terem uma noção de que aquelas pessoas elas tinham acesso, querendo ou não, à internet, ao WhatsApp, essas coisas, mas não tinha acesso básico de saneamento, sabe? Não tinha uma escola ali perto, sabe? Então, tipo, o que realmente a gente tem que levar para o nosso povo? Que tipo de acesso real que a gente tem que levar para o nosso povo? A gente tem que levar muito em consideração estas questões e na maioria das vezes, muitas dessas pessoas realmente não tem nem RG nem CPF. Se ela não tem RG nem CPF, ela não pode ser dono da terra onde ela mora. Se ela não é dono da terra onde ela mora, ela não tem acesso a uma conta no banco. Se ela não tem acesso à conta no banco, ela não tem acesso a crédito. Como que aquela pessoa pode se desenvolver socialmente, sabe? Macaulay, você está me gerando várias reflexões. Aí só queria contar uma agora também. Porque você falou de espiritual, mexeu comigo. Eu lembrei uma coisa que tem a ver com o que você estava falando, que na época que eu tinha uma jornada mais religiosa que espiritual, eu comecei a mudar minha percepção, porque eu percebi que a teologia que eu consumia era norte-americana. Então falava muito sobre as coisas transcendentais, o mundo que estaria por vir e etc. E aí eu caminhei um pouquinho e descobri que existia teólogos latino-americanos que falavam mais sobre a realidade da América Latina e tentavam ler o mundo espiritualmente mais alinhado com aquilo que eu presenciava no metrô em São Paulo. E aí veio a Teologia da Libertação, Rubem Alves, Leonardo Boff, e depois a turma da Visão Integral, com a Teologia da América Latina. Que eu comecei a perceber que o lugar de onde as pessoas falavam interferia muito no modelo de pensamento que eles tinham e no modelo de liderança espiritual que exerciam. Um estava preocupado muito em defender quem ia para o céu, e o outro estava preocupado em alimentar o pobre da América Latina. E aí eu fiquei me perguntando um pouco, porque a gente transitando no mundo corporativo, o tempo todo, quando eu vou buscar líder, referência de liderança, eu tenho que ler livro americano. Não tenho que ler. Eu preciso procurar muito para achar referências latino-americanas, que fala desse líder latino-americano no chão da vida, do lugar da onde a gente está colocado. Quando eu penso isso te escutando, me ocorreu uma pergunta. O que para você configura um líder brasileiro relevante? Tem um monte de gente no mundo falando da Amazônia. Tem um monte de gente palpitando de fora, ou dando inclusive opiniões relevantes. Eu fico me perguntando o que uma liderança relevante da Amazônia, e eu já estou te colocando nesse cargo, eu não sei se você quer ele, tá? Mas bastante gente já te deu, inclusive no Under 30. O que você pensa sobre essa construção de liderança que é do Brasil? Esse lugar onde a gente está, e principalmente na Amazônia. O que é um líder relevante? Olha, eu vou ser sincero, essa questão da liderança, quando a gente pensa em liderança, a gente sempre pensa naquelas pessoas que têm mais destaque, têm mais poder de fala, têm mais engajamento, mas na verdade a liderança ela tem a ver com inspiração.
Eu, por exemplo, percebi nos últimos, principalmente nesse período de pandemia, de quarentena, que eu me inspiro muito quando eu estou conversando com os meus amigos. E para mim eles acabam sendo líderes, sabe? Tipo, são inspirações pequenas, porque eles me possibilitam falar o que eu penso e coloco o que eles pensam sem, tipo, pré-julgamento, sem nada. E aí a gente vai coligando ideias. E, na verdade, uma liderança relevante para a gente desenvolver aqui na Amazônia é muito simples, só basta a gente ouvir as pessoas que moram aqui e ouvir as diversas pessoas que moram aqui, as diversas realidades que moram aqui. Você falou dessa questão de quando a gente coloca, desenvolve, né, no teu caso, a teologia do local onde a gente está. Tem uma questão que eu acho muito importante ser colocada. Nos últimos anos, eu desde criança ouço meu pai participar de fóruns sobre a Amazônia, de discussões lá na cidade, que nunca as pessoas parece que avança, sempre fica discutindo a mesma pauta. Então, tipo, tem o quê? Eu tenho 26 anos, então tem pelo menos 10 anos, 11 anos que eu estou envolvido profissionalmente nesse mundo, primeiro como estudante, agora como profissional, mas sempre são as mesmas pautas. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte: como que financiadores externos, tanto da Europa quanto de outros continentes, ou então até mesmo de outras regiões do Brasil, vão pensar em desenvolver a Amazônia se eles só pensam na questão do meio ambiente e não pensam nas pessoas que estão lá. Por quê? Porque na Europa não tem como tu falar, um país são países de primeiro mundo querendo resolver coisas que eles já superaram. Tipo, não tem como falar de pobreza a nível Brasil lá, entendeu? Só que aqui a gente tem gente que mora na beira do rio e tem uma péssima qualidade nutricional nos alimentos. E a gente, mas tem uma mudança de alimentação, etc. Tem, cara, tem. Só que, tipo, quanto que essa pessoa conhece? Hoje a gente vive, aqui na nossa região a gente vive, mas a gente tem um déficit muito grande de questão de alimentos. Para vocês terem uma noção, em Manaus, pelo menos 70% a 80% do que a gente consome vem de fora do estado. Hoje, com a minha empresa, que a gente trabalha com comercialização de produtos agrícolas, hoje eu percebo que a gente está enviando produtos que não são produzidos aqui na região para o interior. E às vezes produtos que são produzidos aqui na região para o interior. Então, tipo, não tem como a gente falar de desenvolvimento, de manutenção de uma floresta em pé, se a gente não olha para as pessoas que moram nela. Por que a gente fala de garimpo ilegal? Porque eu tenho vizinhos, eu tenho colegas lá em Borba que trabalham com garimpo ilegal. Só que eu vou julgar eles se foi o garimpo que mudou a vida deles. A pessoa estava entrando em depressão, sem condições financeiras. A maioria das cidades depende do recurso da prefeitura, do estado, do governo federal. Então, como que a gente vai desenvolver a economia de uma cidade, do estado? Como que a gente vai pensar na questão do meio ambiente se as pessoas estão passando fome, se as pessoas estão passando necessidade, se as pessoas estão tendo problemas de saúde mental por todas essas questões? Então, tipo, toda a pressão que a gente tem, se a gente conseguisse dar uma reavaliada, trazer gente de fora para nos ensinar e co-construir com a gente, faz muito mais sentido do que eu dizer, não, vamos financiar aí para ter que manter aí a floresta, criar unidade de conservação e pronto. O problema é que dentro aqui da Amazônia, a gente tem que entender que é o seguinte: a gente tem o estado do Amazonas, que tem mais de 90% da sua floresta conservada. A gente tem outros estados ao redor, Acre, Rondônia, Pará, Roraima. Todos esses estados, em um certo grau, conseguiram um desenvolvimento econômico baseado na destruição da floresta. Mas só que as pessoas que vivem lá estão ascendendo economicamente. Mas como que a gente encontra esse equilíbrio? Se aqui no estado do Amazonas, 2 milhões de pessoas estão em Manaus. As outras 2 estão distribuídas nos 65 municípios que a gente tem aqui no estado. Só que a gente tem metade da população pobre. Então, tipo, essa conta ela não bate.
ela não bate. A gente tem que agora olhar para o futuro aqui da nossa região de uma forma diferente. Não só as pessoas que ajudam e que financiam aqui, mas também as pessoas que estão aqui. A gente tem que começar a ousar, a gente tem que começar a testar coisas diferentes, porque senão a gente vai estar daqui a 10, 20, 30 anos debatendo as mesmas questões, sabe? É um pouco polêmico, um pouco cirúrgico esse debate, mas é algo real, é algo que a gente tem que estar olhando. Então, e aí entra naquele contexto da Amazônia Invisível. Eu estou colocando esse termo aqui que eu pensei, mas são das pessoas invisíveis. São das pessoas que não têm CPF, sabe? Sim. Te ouvindo, né? E você falando essa coisa da gente achar esse lugar com, o fazer com, né? Ouvindo as pessoas. E tem, Macaulay, uma atividade que todo mundo precisa fazer diariamente, que é o se alimentar, né? E então, entrando numa área que você estuda. Pensando no alimento, né? O alimento fala da nossa cultura, o alimento tem uma coisa social, muito além do econômico, né? E outro dia eu estava estudando sobre alimentação e vi uma declaração de uma empresa falando uma coisa que eu acredito, que a gente pode criar uma revolução, começar uma revolução a partir do que a gente escolhe comer. Você então, né, falou agora que, a gente às vezes não come o alimento que a gente mesmo produz, né, que está tão perto, a gente traz de fora, né? Como que você ouve isso, a revolução a partir do alimento? A escolha que a gente faz pode, de fato, mudar uma cadeia inteira, mudar um jeito inteiro de pensar e talvez até tirar pessoas da pobreza, como você está falando, que é tão importante, né? A alimentação, os alimentos em geral, eles foram determinantes na construção de culturas. Então, por exemplo, o uso da mandioca da macaxeira aqui na região aqui no Brasil é muito diferente de outros países, de outras regiões, de outros continentes, como na África, por exemplo. Então, toda a nossa questão climática, toda a nossa questão do solo, toda a interação do nosso ecossistema é que determina mais ou menos como é que vive, como é que vai ser construída uma cultura, porque as pessoas vão se adaptando. O que acontece é o seguinte, existem níveis de discussões. Existem um nível de discussão em relação à revolução das pessoas que têm a decisão de escolher o que vai comer. E tem as pessoas que não conseguem decidir o que vão comer. Elas comem o que tem disponível. Então, a gente tem que segmentar muito bem isso, para que a gente não cometa equívocos, sabe? Então, por exemplo, aqui na região norte a gente consome muito peixe. Eu como peixe, acho que pelo menos umas 4, 5 vezes na semana. Em algum horário da refeição eu como peixe. Eu prefiro peixe do que, por exemplo, carne vermelha. Porque é questão cultural. E o que acontece? Para a gente dar uma evoluída, por exemplo, hoje é divulgado, Brasil inteiro, mundo inteiro, o consumo do açaí. Só que o que acontece? O açaí é uma planta nativa aqui da região norte. O açaí ele foi uma planta domesticada. Hoje a gente consegue, o ser humano tem todo o conhecimento de domínio daquela cultura, daquela planta, daquela espécie. Então a gente consegue pegar uma semente dela e fazer ela crescer e produzir uma quantidade mais ou menos esperada, utilizando técnicas agrícolas. Beleza. Só que o que aconteceu com isso? O açaí acabou se tornando uma commodity. Então, a gente já tem relato, por exemplo, no Pará, de desmatamento de floresta para plantio de açaí. Então, existe uma questão do quanto que eu vou evoluir no consumo de produtos locais, de produtos nativos, mas de como é que vai ser essa evolução. Ao mesmo tempo que como que a gente consegue suprir toda essa demanda, porque existe uma demanda muito grande pelo açaí. E existe uma demanda muito grande por outros produtos da Amazônia. Só que, por sorte, ou não sei, alguns desses itens, eles não são domesticados. E, pelo menos, são semi-domesticados apenas, como pupunha, tucumã, e aí vem o buriti e outros produtos.
Então a gente tem uma questão muito séria quando a gente se fala de revolução alimentar. Hoje, eu consigo decidir o que eu vou comer. Mas existem pessoas que não. E não estão muito longe. Onde eu estive, quando eu estive lá em Borba no final do ano, para passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, eu tinha vizinho que não tinha condição de escolher o que ia comer. E tá ali no interior. Então, tipo, como que a gente, na verdade, eu que tenho a decisão de comer, eu consigo fazer uma escolha individual. Mas como que a gente abrange isso para essas outras pessoas? Como que a gente atinge essas outras pessoas? E por que eu sempre trago essa perspectiva? Aqui a gente está falando de uma maneira mais ampla, não tem nenhuma questão propositiva, ou talvez tenha alguém que esteja ouvindo a gente, consiga tirar algumas reflexões para desenvolver ações a respeito. Mas quando a gente vai falar desses assuntos, a gente tem que saber onde a gente está pisando, porque senão a gente comete muitos equívocos e comete muitas falas equivocadas. Então eu já vi muitas pessoas que falam de revolução de alimento, que são pessoas que trabalham com alimentação, que têm notoriedade nesse ramo, falando, tendo algumas falas equivocadas, desconhecendo a realidade, sabe? O Macaulay estava pensando numa coisa, uma pergunta bem simples. Se a Amazônia falasse com a gente, o que representa para ela ter um líder reconhecido como uma referência diante de 30 líderes jovens mundiais? O que isso significa para a causa da Amazônia? Eu acho que é ter uma voz nativa, uma voz real, que conhece a realidade falando por si, sabe? A gente precisa de mais pessoas locais, de mais pessoas daqui falando para fora. A gente tem que parar de falar pra gente mesmo, a gente tem que falar mais para fora. Só que o que acontece, no meu caso específico, a gente ainda vai internalizando a importância do que a gente vai construindo. E aí chega no ponto que a gente tem que assumir essa responsabilidade. Ou não. Eu poderia não assumir, eu poderia me recolher e parar por aqui. Ou eu posso tentar dar um próximo passo, fazer com que a minha voz chegue mais longe. E às vezes a gente não tem dimensão de onde a gente consegue atingir, de onde a gente chega. E a gente, às vezes, esse estalo só acontece quando algo é concretizado. Às vezes a gente está falando, eu estou falando, não sei quantas pessoas vão me ouvir. Mas pode ser que alguém ouça e tome uma decisão que vai mudar alguma realidade da minha região. Por isso que, às vezes, eu já pensei muito em parar. Quando saiu a notícia, eu falei pro meu pai que eu não ia divulgar. Ele falou, divulga, Macaulay, divulga. E aí eu peguei e divulguei. E aí teve toda uma amplitude, né? Eu não consegui lidar com o que estava acontecendo. Porque via muito jornalista, muita gente. E aí eu sumi das redes sociais. Conversei muito com amigos meus, inclusive o próprio Ralph e a Camila. E eu passei um tempo para internalizar aquilo e para aprender a lidar com aquilo, com aquela exposição toda. E hoje eu entendo a posição que eu acabei assumindo e entendo também a posição que outros colegas meus têm em relação a falar sobre a Amazônia. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente assume essa responsabilidade para não ser influenciado, porque é muito mais fácil eu falar o que as pessoas querem ouvir. É muito mais fácil eu falar coisas bonitas apenas para estar lá, para estar aparecendo. E aí a gente tem que tomar essa decisão. Se a gente realmente quer ser uma liderança, né, inspiradora, se a gente quer ser uma pessoa que inspira outras pessoas, às vezes a gente vai falar coisas que as pessoas não gostariam de ouvir, mas que é real. E também, às vezes, a gente se equivoca. E tá tudo bem. Eu estou me equivocando, mas eu estou me equivocando vivendo uma realidade e com conhecimento de causa. E pode ser que essa realidade ela não tá conectada, esse meu pensamento da minha realidade não está conectada com uma questão teórica que já é um assunto superado. E aí tudo bem, só que tem que ser falado. Mas tem que ser falado de uma forma propositiva e não também apenas de uma forma de
militância cega, sabe? É tão bom te ouvir, e esse é o Fôlego Novo, né? Porque ele fala com pessoas da sua idade, né? Ou próximo delas, né? E falando de idade, tem uma coisa que a mim incomoda muito, que também é importada, que são as gerações, né? Há pouco tempo eu ouvi na Oxygen uma aula super legal sobre gerações. E então tem os boomers, geração X, Y, Z e tal. E você, com 26 anos, deve cair num lugar aí chamado millennial, né? Claro, tem algumas características que eu entendo que são comuns, né? Que dizem que é a primeira geração digitalizada e globalizada. E acho que isso fala muito, né, de coisas que você faz. Mas tem uma coisa que falam muito dessa geração, que é uma visão de curto prazo. E quando eu te ouço, eu ouço muito você falar sobre projetos que são mais longos, que falam de um futuro, de abrir um caminho para outras pessoas, né? Tem uma coisa de deixar legado, né? Como é que você vê jovens como você pensando nisso, sabe? Eu vou fazer uma coisa agora que talvez eu nem veja, mas que vai ficar aí para o futuro. Eu vou abrir um caminho. Eu acho que atrela muito aquela questão do propósito. Hoje, o momento que eu estou, eu trilhei ele. Eu não visualizei onde eu chegaria, mas eu trilhei, eu tomei decisões para estar aqui. Eu me abdiquei de outra carreira. Me abdiquei de uma carreira acadêmica, né? De fazer doutorado, pós-doutorado e virar um professor universitário. Me abdiquei de uma carreira no mundo institucional, governamental, no sentido de não optar por entrar como assessor, de secretário, etc. Optei por ter uma liberdade de desenvolver as ideias que eu penso. Por quê? E ter muita influência, talvez, do meu pai. O meu pai, ele se formou no ensino médio com um pouco mais de 40 anos. E ele sempre falava isso, assim, de questões de construir coisas que a gente pense para o futuro, para desenvolvimento, sabe? E aí algumas outras pessoas também foram me influenciando. E aí equilibrar isso também, porque eu não vim de família rica, então equilibrar a questão financeira com o que a gente acredita, se abdicar inicialmente de processos para construir algo que você realmente acredita, ter liberdade de fala, sem ter medo de alguém tá represando, é uma decisão muito difícil. E eu consigo falar pelas pessoas, pelos meus amigos locais, a que a maioria pensa e que eu acredito que eles estão certos, é pelo menos se garantir financeiramente. E eu acho que é talvez disso que vem essa questão da visão de curto prazo. E tem toda a questão das redes sociais que acabam criando um ambiente um pouco tóxico pra gente, sabe? E a gente tem que equilibrar isso, a gente tem que, às vezes, dar uma pausa. Quando eu falei dessa questão de que os meus amigos me inspiram, é que durante o ano passado, de tudo que eu vivi, eu percebi que eu sou cercado de muitas boas pessoas. Eu tenho o privilégio de ser cercado por muitas boas pessoas. E essas pessoas foram me abrindo espaços. Tanto espaços dentro de mim, para eu mostrar quem eu sou, quanto os espaços externos para eu mostrar quem eu sou para fora. Eu tenho que mostrar quem eu sou para mim mesmo e mostrar quem eu sou para os outros. E tem uma fala, eu falo muito da Camila porque ela nem tem noção do quanto que ela me inspira. Mas ela falou uma vez bem assim para mim: Macaulay, nós temos pequenos superpoderes. O que a gente pode fazer com nossos pequenos superpoderes é ajudar os nossos próximos. E cada um tem um superpoder. E no caso dela, foi quando ela me deu espaço para fazer aquela matéria do Hack Talks, que foi muito, muito bem elogiada. Os pequenos superpoderes de vocês é dar espaço para uma pessoa que nem eu vim aqui falar, sabe? Tem uma relevância que ultimamente apareceu
que me parece que ela não é de ultimamente, mas ela vem de quase que ancestral, a herança do Brasil com sementes e o impacto que isso gera no mundo. E as experiências recentes, por exemplo, do Bill Gates se envolver nisso e toda a agenda de financiamento, enfim, como que você vê esse movimento? Então, de novo, a gente vai para o impacto Brasil-Mundo e até em modelo de negócio, Macaulay. Eu queria escutar um pouco do Macaulay empreendedor. O que você está enxergando hoje sobre o mercado brasileiro? Porque isso fala também sobre sua liderança, né? Quem é o Brasil hoje no agronegócio para o mundo? Qual é essa leitura? A gente ainda é um pouco colônia, né, do mundo, porque basicamente, como agronegócio grande falando, a gente se constituiu numa visão muito tecnicista. Então, as maiores fontes de financiamento estão para as maiores culturas, para as grandes culturas. E a gente acaba perdendo uma oportunidade muito grande de estar desenvolvendo justamente essas questões de soberania alimentar, né? Então, hoje, a gente vende, manda produto, matéria-prima bruta para outros países e compra ela processada. Tipo, como que a gente corta esse processo? Complicado. Na minha realidade, hoje o que eu visualizo é de um processo muito relacionado à alimentação, onde cada vez mais os consumidores vão estar muito mais conscientes sobre o que ele come, sobre de onde vem aquele alimento. Então, eu acredito que modelos de negócios relacionados a essas questões de rastreabilidade, de produto com qualidade, produtos orgânicos, produtos que têm significado, que se preocupa com questão ambiental, que se preocupa com questão social, são os negócios do futuro. Na verdade, são os negócios do presente, sabe? Então, tipo, hoje meu sobrinho, minha irmãzinha já fala disso. E onde que eles veem isso? É uma geração que já nasceu com o celular na mão. As gerações, elas estão encurtando mais. A cada, não sei especificamente, tecnicamente, mas as gerações elas são mais curtas. Elas não têm aquele longo processo. Então, daqui a 10 anos, a gente já vai estar falando, já vai estar em outro contexto tecnológico. Que talvez o meu filho já é uma geração muito, muito diferente da do meu sobrinho. Só são 10 anos de diferença, sabe? Então, quando eu visualizo essa questão do Brasil relacionado principalmente à minha área, eu vejo que a gente perde muita oportunidade de estar explorando isso. A gente tem outras questões também, como que a gente pode usar a floresta como um ativo. A Amazônia sofre uma pressão, por quê? Porque teoricamente não gera imposto, não gera nada, que isso é um custo para o Brasil. Mas não, cara, a gente tem que parar com esse pensamento. Bicho, vamos investir na Amazônia, mas investir de verdade. Eu vou falar uma parada bem séria agora. A gente tem muito pesquisador no Brasil, muito bom, olhando para a Amazônia e dizendo a Amazônia tem que se manter em pé. Mas quanto desses pesquisadores de outras regiões abdicam parte dos recursos dele para estar sendo direcionado para os pesquisadores locais? Quantos pesquisadores a gente tem aqui na Amazônia? Uma região ela se desenvolve com capacidade intelectual. Quantas pessoas a gente tem entrando na universidade? Quantos doutores a gente tem estudando a Amazônia? Quantos doutores a gente tem aqui na nossa região estudando a Amazônia? Não tem problema ser de fora. O problema é que tem que estar aqui junto, construindo, sabe? A gente tem que ter essa visão. Para a gente manter essa floresta em pé, a gente tem que usar o conhecimento que ela tem. Porque para o capital, para a massa, hoje a gente é um peso. Como que a gente transforma esse peso em algo que é relevante para eles? Porque eles não têm noção da nossa relevância. E a gente tem que mostrar, entendeu? De alguma forma. Não, são muitas possibilidades, mas existem coisas básicas. Primeiro, transformar as pessoas invisíveis em visíveis. Depois, dar acesso a elas, a conhecimento
de verdade, conhecimento real, conhecimento qualificado. Depois, trazer mais gente para cá, para conhecer nossa realidade e co-construir com a gente, sabe? Agora é um momento que eu amo, que são umas perguntas rapidinhas, assim, que você responde quase que com o estômago. E, assim, na minha cabeça, com esse lugar dessa floresta em pé, rapidinho, um sonho. Que a gente aqui do norte tem acesso suficiente para construir e criar o que a gente quer. Um livro. Acho que eu vou citar o último que eu tô lendo, que é O Banquete, que fala de Platão, que fala sobre amor e o belo. Lindo. Uma música. Qualquer música regional aí, da Dona Onete ou do Alaide Negão, eu gosto muito. Já que você falou de inspiração, uma pessoa que te inspira. Às vezes é muito clichê falar meus pais e tal, mas eu acho que eu vou ser sincero, meus amigos me inspiram, eles me inspiram muito. Muito bom. Uma expressão que a gente não conheça, uma expressão totalmente... Chibata no balde. Aí conta para as pessoas o que é. Chibata é o que está sendo esse podcast, está sendo chibata, está sendo legal, está sendo massa, sabe? Muito bom. Momento ar puro. O que o vento que bate à tarde e refresca o Brasil, que a gente está tentando preservar na Amazônia, tem a convidar a liderança do Brasil todo? Qual é o convite para os líderes do Brasil? Para a gente sentir a realidade da gente mesmo. A gente precisa só sentir, se permitir sentir. Macaulay, quem quiser te encontrar, você disse que você saiu das redes sociais, não sei se você voltou, mas a gente está aqui falando para algumas pessoas e você está certamente inspirando, né, todas elas. Quem quiser te encontrar, como é que é mais fácil de te encontrar? Macaulay Abreu. Antes era Macaulay Souza, depois desse processo de mudança espiritual, eu voltei como Macaulay Abreu. Aí no Instagram é Macaulay_Abreu e LinkedIn Macaulay Abreu, Facebook Macaulay Abreu. Boa. Muito, muito obrigada. Me inspirou super o papo, estou aqui encantada. Para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, muito obrigado.